Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um escritor que é angolano, mas se naturalizou em Portugal, então ele se entende como português. E ele escreveu vários livros, um deles é este aqui, O Filho de Mil Homens. O nome dele é Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe é um pseudônimo inventado por ele. Ele achava que tinha que colocar no nome artístico dele uma palavra que tivesse e trouxesse uma delicadeza feminina, então ele escolheu Mãe para ser o nome artístico. Ele é artista, editor, apresentador de televisão, cantor. Esse livro aqui é um romance, então a gente já pode entender que a gente está falando de um livro que traz vários personagens, são várias as ações que acontecem durante essa história, um enredo que é mais complexo. A parte mais importante, eu acho, de falar sobre a prosa do Walter Hugo Mãe é explicar que ela é uma prosa muito lírica. E aí seria legal que a gente entendesse o conceito do que é lírico. A gente vai entender texto lírico como aquele texto que procura expressar de alguma maneira os sentimentos, que procura falar sobre os nossos pensamentos mais íntimos, sobre os nossos desejos. É um texto também que procura ter um ritmo, que procura ter uma musicalidade, que tem que ser, é um texto mais sonoro. Só pra gente ter uma ideia de comparação, se eu tô lendo, por exemplo, um texto jornalístico, eu não tô falando de um texto lírico. O texto jornalístico, ele procura ser bastante objetivo e se ater muito aos fatos. Então, eu não tenho palavras, por exemplo, eu não uso tantos adjetivos num texto jornalístico, porque ele procura ser muito objetivo, né? Antes de ler alguns trechos para vocês e mostrar como é que funciona um texto lírico, eu queria apresentar um pouco a ideia dessa história. Começa com um homem, um personagem, que não é o personagem principal, mas é um dos personagens principais, que se chama Crisóstomo. O Crisóstomo chega aos 40 anos de idade e ele percebe que ele é só metade. Ele é só metade porque ele não teve um filho. E aí a gente já pode começar a pensar nessa inversão que o Walter Hugo Mãe faz quando ele coloca um homem, ou seja, a figura masculina, desejando muito a paternidade. A gente já tem aí uma inversão do que seria uma lógica, né, cultural, social, de que é sempre as mulheres desejando a maternidade. Na verdade, ele vai contando a história de várias personagens e aos poucos essas histórias, essas narrativas, elas vão se entrelaçando. Essas personagens todas, elas são marcadas por situações de muita tristeza. Walter Hugo Mãe vai construindo uma narrativa em que a felicidade de todas essas personagens parece ser uma coisa muito distante. E aí, para vocês terem ideia do que eu tô falando quando eu falo sobre um livro que é lírico, eu tô falando, por exemplo, de trechos assim: ser o que se pode é a felicidade. Era como disfarçarem tudo para chegarem a um amor, para imitarem o amor, ao menos para conseguirem a imitação do amor. É lindo. Essas personagens juntas, todas essas personagens que vêm dessa dificuldade de sobrevivência, dessa sofrência, elas vão se juntar. Quando elas se encontram, a narrativa começa a mudar. E por isso, o momento reflexão de hoje será sobre encontro. É inegável que na nossa situação atual a gente esteja vivendo um momento em que os encontros estão num estado de desmoronamento. A nossa possibilidade de encontrar com as pessoas fisicamente, de abraçar, de cuidar, de estar junto, né? Isso tudo está em crise. E por outro lado, aqueles que têm possibilidade de internet e aparelhos eletrônicos estão usando esses aparelhos e essas ferramentas para poder entrar em contato com as outras pessoas. O que mostra que a gente necessita desses encontros e que se eles não são necessariamente físicos, a gente vai poder ter encontros virtuais para poder ter encontros de ideias, de pensamentos, de paixões. O que eu quero dizer é que essa virtualidade
que está sendo elevada a uma potência muito grande nesse momento, ela sendo boa ou ruim, ela está acontecendo. Então, se antes a gente já era muito conectado, muito, vou dizer até viciado em tudo que é o eletrônico, a internet, esses acessos infinitos que a gente tem hoje em dia, a gente está se deparando com um mundo que entrevista no Roda Viva um youtuber. A gente está se deparando com um mundo que arranja namorados e casamentos e relacionamentos em aplicativos. A gente não pode ignorar que isso está acontecendo. Isso já estava acontecendo e segue acontecendo. Até porque, de um jeito ou de outro, a gente precisa desses encontros para conseguir compartilhar as nossas angústias, as nossas tristezas. E é essa a parte importante da narrativa do Walter Ugumãe. Ele coloca essas personagens todas juntas para que elas juntas compartilhem essa tristeza e juntas descubram ali um certo tipo de felicidade. Dá muito trabalho ser otimista. Mas, por outro lado, é esse otimismo que me faz vir aqui, virar blogueira e começar a postar vídeo, querendo comunicar alguma coisa, trocar alguma coisa e ter um encontro. A verdade é que a gente precisa se reinventar. Como a gente vai fazer para encontrar aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um computador? Como a gente vai fazer para continuar possibilitando esses encontros, né? Queria pensar também no que a gente pode construir diante de uma conjuntura tão catastrófica. Queria que a gente começasse a se juntar com as pessoas ou encontrar as pessoas de formas mais criativas e também se juntar com aquelas pessoas que compartilham das nossas ideias e das nossas lutas, daquilo que nos faz sentir bem, daquilo que na verdade vai nos fazer sobreviver a esse momento tão difícil. A possibilidade de um encontro ou muitos encontros potencializarem e transformarem a vida das pessoas. Porque se a gente não tiver isso, quem vai contar a história do nosso futuro? Bom, acho que chega por hoje, né? Obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo de luz.